Grêmio, Inter, Corinthians, Santos, Botafogo e Vasco. Esses são só alguns dos clubes que atrasaram ou estão com salários atrasados nessa temporada de 2026. E nos bastidores, gente, a leitura é muito clara. São dois os motivos para toda essa galera estar devendo salário ou já ter deixado o salário em aberto. Um deles é a bolha estourou. E o segundo, uma recessão, ainda em reflexo da Copa, mas que é maior do que isso. E eu quero nesse vídeo falar com vocês sobre essa realidade financeira do futebol brasileiro. Porque a gente aqui em Porto Alegre, onde eu estou gravando o vídeo, está sendo surpreendido, na verdade, tomando um choque de realidade, mais uma vez, sobre a situação de Grêmio e Inter. O Grêmio tem salários atrasados, tá? E está dando um prazo para quitar. Diz que comunicou os jogadores, que não é o certo, não é o correto, mas que os jogadores foram comunicados. O Inter, a mesma coisa. O Inter está com salários atrasados. A informação, inclusive, é que no Inter o número de atrasos é maior do que no Grêmio. Bom, independentemente do que é maior ou que é menor, esse detalhe ele fica em segundo plano quando a gente olha os dois grandes de Porto Alegre, os dois grandes do Rio Grande do Sul, passando pela mesma dificuldade ao mesmo tempo. E não à toa, Grêmio e Inter estão nesse momento sem patrocinador principal. Mas vejam, o Corinthians tem um patrocinador principal e mesmo assim está atrasando salários. O Santos, nesse ano agora, assinou com o patrocinador principal e também está atrasando salário. O que eu estou dizendo para vocês aqui sobre Corinthians, Santos, Botafogo e Vasco é algo público. É só vocês colocarem na internet aí, procurarem no site de preferência de vocês para ver que as situações financeiras não estão fáceis. Nem no Corinthians, muito menos no Santos, no Botafogo e no Vasco. Né? Bom, no Vasco está uma crise absoluta. Né? O Vasco é uma crise absoluta. Para muitas pessoas, eu estou pegando aqui casos de clubes que estão caindo pelas tabelas. Não é bem assim. Tá? Não é bem assim. O que eu ouvi nos bastidores, e acho que é importante a gente colocar aqui, é que, por exemplo, a bolha estourou. Tem uma bolha que é a bolha dos salários, a bolha dos negócios, né? Muito inflacionada por um boom nos contratos de patrocínio de 2, 3, 4 anos atrás. Tinha muito dinheiro entrando nos clubes. E eles começaram a pagar salários cada vez maiores, e luvas e transferências. E agora chegou um momento de recessão. É óbvio que o Corinthians tem uma dívida gigantesca, na casa de bilhões. O Inter está se aproximando de 1 bilhão de dívida. O Grêmio começa a olhar uma dívida chegar perto de 1 bilhão. Né? Nessa questão da dívida do Grêmio, tem o passivo circulante e o passivo não circulante, mas enfim, a dívida do Grêmio é um fato, ela cresceu muito nos últimos anos, porque o Grêmio não pagou impostos. Então a dívida do Grêmio saltou do que era 400, 500 milhões para algo em torno de 700, 800 milhões. Bom, Corinthians, Grêmio e Inter são clubes endividados, assim como o Botafogo, depois do John Textor, quase não saiu, né? Do Vasco, né? E o Santos, que está sempre num problema. Só que esses clubes eles se deparam com uma realidade que, para muitas pessoas do mercado, é uma realidade dura. Tá? Flamengo e Palmeiras, e o Bahia também pode entrar nessa toada, eles têm dívidas menores e patrocinadores maiores. Então, eles levam vantagem na hora de contratar jogadores. Vocês podem me dizer assim, mas quem em 2026 vai querer competir com o Flamengo, com o Palmeiras para contratar? Bom, pode não competir diretamente, mas isso acaba sendo um balizador para outros negócios no mercado envolvendo outros clubes que não estão no topo. Aliás, eu não citei aqui, mas o São Paulo também está com problemas financeiros seríssimos, tá? E está atrasando o salário. Então vejam, Grêmio, Inter, Corinthians, Santos, Botafogo, Vasco e São Paulo. São 7 clubes, tá? Mas o que tem a ver, além da bolha, tá? Tem a ver com o pé no freio daquele que é o trem pagador do futebol brasileiro nos últimos anos. O segmento, o setor dos sites de aposta, as bets. Bom, os sites de aposta, eles começaram a regular o mercado para baixo. E tudo começa numa disputa pelo patrocínio do Flamengo. Lembram disso, que o Flamengo fechou um patrocínio gigantesco, milionário, faraônico? Ali houve uma disputa de território entre bets e o valor pago ao Flamengo
inflacionou tanto o mercado que outras bets não conseguiram se aproximar de clubes que são rivais do Flamengo ou outros grandes clubes brasileiros, porque a comparação é inevitável, né? Pô, o meu time vai receber uma proposta por 1/3 do que o Flamengo ganha, né? Então, a bolha em si, ela se estabeleceu dentro das bets. E a informação é de que elas estão segurando dinheiro. Segurando dinheiro porque investiram na Copa, mas também porque investiram pesado, investiram demais ali atrás, né? Se a gente for pegar o caso do Grêmio, o Grêmio teve três bets diferentes, né? O Grêmio teve Mr. Jack, teve Esportes da Sorte e, mais recentemente, a Alfa. 3 bets diferentes, né? E a gente está falando do período 2022-23 até 2024. Então, o dinheiro ele foi colocado para fora num volume muito grande, uma intensidade muito grande, né? Vale lembrar que o contrato da Alfa com o Grêmio e com o Inter previa pagamento de 4 milhões por mês. A própria empresa não conseguiu honrar com o valor, com o contrato. Bom, as bets estão botando o pé no freio, estão regulando, e regulando o mercado, os clubes se deparam com uma realidade que é: o Grêmio, por exemplo, o Grêmio recebeu uma proposta de uma bet, que o nome não é revelado, mas uma proposta na faixa de 20, 25 milhões ano, tá? Isso é confirmado pelo Grêmio nos bastidores. Houve uma proposta de patrocínio master de 20, 25 milhões ano. Mas aí qual é o problema? Essa proposta, ela fala em um contrato de 3, 4 anos. Aí os dirigentes do Grêmio olham, não, pera um pouquinho, não posso me amarrar num contrato de 3, 4 anos com esse valor, né? E aí a leitura há de se esperar por uma proposta que seja no valor maior e no prazo pode ser menor, mas o valor ele precisa ser maior, né? E esse é um dos pontos. Eu estava falando com uma outra fonte que me disse que muitos clubes brasileiros começaram a migrar, né? A Bet, o site de aposta, antes era o grande boom. Agora o boom passou a ser a tiqueteira, né? A empresa que administra gestão de estádio, de ingressos, venda de ingressos, né? As tiqueteiras elas começaram a se aproximar do futebol, começaram a olhar para os estádios de futebol e para as camisas como uma oportunidade de mercado. A gente viu recentemente o Grêmio e o Inter envolvidos nessas negociações com tiqueteira. O Grêmio fechou com uma tiqueteira e botou nos cofres 45 milhões de reais. Tem quem diga que foi luvas, tem quem diga que foi antecipação. O fato é que o Grêmio conseguiu 45 milhões de reais. E ainda houve, por parte da empresa, a disponibilidade de uma linha de crédito, tá? Que poderia chegar a 400, 500 milhões de reais. Aconteceu a mesma coisa no Inter. O Inter recebeu essa mesma proposta e o Inter acabou fechando com uma empresa que já estava no clube, tá? E aí o Inter, além de fechar e melhorar os termos do percentual de vendas e etc., o Inter ainda fechou uma cota de patrocínio. Ou seja, essa marca da tiqueteira vai estampar propriedades do Inter. Então vejam, as tiqueteiras elas oferecem o contrato a longo prazo, elas oferecem agora, quem sabe, até um contrato de patrocínio, como foi o caso do Inter, e oferecem uma linha de crédito. E os clubes desesperados financeiramente, eles olham para isso e encontram a boia de salvação, tá? Agora, se a gente parar e olhar para o Campeonato Brasileiro e para essa lista de 7 clubes, Grêmio, Inter, Corinthians, Santos, Botafogo, Vasco e São Paulo, em dificuldades financeiras, a gente vê que não é algo pontual. É claro que existem casos que precisam ser marcados com um asterisco. Do Corinthians, do Inter, né? Esses últimos 3 anos do Grêmio com o acúmulo dos impostos, né? Mas se a gente vê o mercado, o futebol brasileiro, ele está com menos dinheiro nesse momento. E essa realidade, ela vai afetar contratações, vai afetar campanhas, vai afetar muita coisa. Em um campeonato que promete ser muito disputado depois da Copa, porque muita gente está mal, o campeonato está achatado, e um campeonato achatado, ou seja, com uma distância pequena da zona do rebaixamento para a parte de cima da tabela, significa que todo mundo vai estar vivo. Ou seja,
tudo pode acontecer até a última rodada. Se salvar do rebaixamento, a tendência é que seja uma missão mais difícil em 2026, pelo achatamento e pelas dificuldades encontradas no mercado. Tá? Isso, se a gente aplicar no cenário de Grêmio e Inter, ajuda a entender as contratações que estão sendo feitas. Né? Contratações com baixo valor, contratações de jogadores que são desconhecidos do grande público, jogadores que não empolgam, jogadores que não chamam atenção, um cara que saiu livre da Itália, do Torino, o outro que era reserva do CRB na Série B do Campeonato Brasileiro. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Tá? Bom, quero ler o teu comentário e quero te dizer o seguinte, eu coloquei na comunidade aqui do canal uma caixa com perguntas, tá? Coloca lá qualquer tipo de pergunta, eu vou selecionar as perguntas e vou responder num vídeo nos próximos dias aqui no canal. Sexta-feira, dia 10, entra no ar o primeiro vídeo respondendo as tuas perguntas, então manda a tua pergunta aí, beleza? Um grande abraço, gente, até a próxima, tchau.